Em 1914, teve início uma batalha que durou 4 longos anos. Nações europeias travaram um conflito que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. O saldo de mais de 8 milhões de mortos e um número maior de feridos fazem com que o mundo ainda se lembre dos legados que a guerra deixou. Neste ano de 2014, em que completamos um século do início da Primeira Guerra, você vai ver como este conflito marcou a humanidade e também vai conhecer os motivos que levaram à guerra, algumas consequências e as tecnologias e armas desenvolvidas na época. No final do século XIX, a Europa vivia um momento de disputa econômica e conquista de territórios e mercados, principalmente na região da África e da Ásia. A Inglaterra e a França eram duas potências bem estruturadas, que dominavam essa disputa. O problema é que outras nações da região também queriam conquistar mais lugares, o que acabou gerando um impasse e um clima hostil. Nessa época, tanto a Alemanha quanto a Itália tinham acabado de se tornar países unificados. Isso fez com que ficassem de fora da divisão das terras conquistadas pelas nações europeias na Ásia e na África, criando um sentimento de revolta e ressentimento. A Alemanha foi se impondo no continente europeu e ameaçando os interesses ingleses e franceses principalmente. Então, é o resultado de fatores de ordem econômica, as disputas imperialistas entre as grandes potências, o avanço dos capitalismos dos países da segunda geração, chocando-se com os interesses dos países da primeira, e também problemas de ordem política. A França havia perdido a guerra em 1870 para a Prússia. No início do século XX, existia um forte sentimento revanchista antigermânico por parte da França, que queria inclusive recuperar as províncias da Alsácia e da Lorena, que haviam sido entregues à Alemanha quando da derrota em 1870. Além disso, existiam também outros interesses, por exemplo, o interesse russo em dominar os estreitos de Bósforo e Dardanelos do então decadente Império Turco-Otomano e com isso ter uma saída para os mares quentes, ligando o Mar Negro ao Mediterrâneo. Então, uma série de interesses econômicos, políticos, geopolíticos, acabaram levando a corrida armamentista que desemboca necessariamente na Primeira Grande Guerra. Com muitos interesses em jogo, esses países passaram a fazer parcerias políticas, que ficaram conhecidas como Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Isso aí a gente pode remeter lá ao final do século XIX, principalmente com a unificação da Alemanha, né? A Alemanha, que era um retalho de vários estados, vários reinados, quando ela se unifica em 1871, o Otto von Bismarck, que era o chanceler da Alemanha, o grande objetivo dele era assegurar a existência da Alemanha, né? Fazer com que a Alemanha se consolidasse territorialmente. Essas alianças elas acabaram conduzindo essa guerra, né? Você teve de um lado a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, né? A França e a Rússia sempre muito unidas por causa principalmente da Alemanha, né? Essa aliança entre a França e a Rússia, ela foi uma tentativa também para se sobrepor à hegemonia alemã. E do outro lado você tinha também as chamadas potências centrais, né? Que era a Alemanha e a Áustria-Hungria principalmente. Mas ao longo da guerra você tem a adesão de outros países a essas alianças, né? A Tríplice Entente ela vai receber o apoio da Itália, vai receber o apoio
dos Estados Unidos no final da guerra e também da Romênia. E as potências centrais, né, a Alemanha e a Áustria-Hungria, depois elas vão obter o apoio do Império Turco-Otomano, né, que queria se contrapor ao Império Russo, e também da Bulgária. Muitas disputas e desentendimentos aconteceram antes da Primeira Guerra, e as nações europeias viviam um clima de insegurança e instabilidade. Depois que a Bósnia foi anexada ao Império Austro-Húngaro, surgiu um forte sentimento de revolta por parte dos sérvios, já que eles também tinham interesse na região. Isso levou um grupo de terroristas da Sérvia a assassinar o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, enquanto ele visitava a Bósnia em 1914. Francisco Ferdinando, ele visitou a capital da Bósnia, Sarajevo, como uma tentativa de demonstração de força, né? De falar que assim, essa região aqui é nossa e nós estamos anexando. Só que aí o Gavrilo Princip, que era membro desse grupo nacionalista sérvio, Mão Negra, ele assassinou o Francisco Ferdinando porque ele fazia parte desse grupo sérvio que era contra a intervenção austríaca na região da Bósnia. E aí esse assassinato do Francisco Ferdinando gerou uma séria crise diplomática, né, entre a Áustria-Hungria e a Sérvia. A Áustria-Hungria deu um ultimato à Sérvia, fez uma série de exigências para poder entregar o assassino, para investigar. A Sérvia atendeu em certa medida, mas chegou um determinado momento que a Áustria-Hungria, um mês depois do assassinato de Francisco Ferdinando, não satisfeita com as exigências que a Sérvia havia atendido, acabou declarando guerra à Sérvia. De acordo com os historiadores, um dos grandes problemas da Primeira Guerra é que as punições escolhidas contra os países derrotados foram injustas, principalmente contra a Alemanha. Nos anos seguintes, os alemães decidiram acertar as contas na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela representou uma disputa entre europeus, né? Por esse cenário mundial. E quando a guerra acaba, as soluções que são dadas para a guerra são insuficientes para gerar um outro sistema capaz de minimizar as sequelas da Primeira Guerra Mundial. Então, por exemplo, Versalhes. Isso é, o momento em que as nações vão tentar discutir a forma de lidar com os despojos da guerra. A maneira como foi conduzido o pós-guerra com os alemães foi inaceitável. Por quê? Os alemães perdem a guerra e eles são completamente humilhados, eles são retirados da cena internacional, eles são colocados numa condição muito ruim, o que depois da crise de 1929 gera um revanchismo ainda maior e gera um apoio mais irrestrito a movimentos centralizadores, fascistas. Então, o movimento nazi-fascista, seja ele o alemão, né, o movimento nazista alemão ou o movimento fascista italiano, ele é fruto, primeiro, de uma política que é má conduzida no pós-Primeira Guerra e potencializada pela crise de 1929, quando movimentos nacionalistas, tanto na Itália quanto na Alemanha, vão começar a falar, olha, nós temos que encontrar uma forma própria de desenvolvimento. Então, sem sombra de dúvida, a Segunda Guerra Mundial é uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Um dos aspectos importantes na Primeira Guerra foi a utilização de novas armas e tecnologias. A Primeira Grande Guerra também tem uma característica muito interessante. Ela é a primeira guerra efetivamente tecnológica. Todo o desenvolvimento científico e tecnológico que foi aplicado ao setor bélico possibilitou você ter armas com uma capacidade de destruição absurda. Então você tem pela primeira vez a utilização de submarinos, você tem a utilização dos blindados, os tanques de guerra, artilharia pesada que se torna extremamente mortífera. Você tem a utilização pela primeira vez do avião. O avião que havia sido recentemente inventado,
num primeiro momento, ele era utilizado apenas para fazer o quê? Fazer a verificação do campo inimigo. Depois, você começa a ter as batalhas aéreas também. Você utiliza pela primeira vez armas químicas, os gases. Tá? Por isso, várias fotos no fronte você vai encontrar, né, os soldados com as máscaras de gás. Tá? Então, é uma guerra completamente diferente daquelas guerras que foram travadas até o século XIX. Diante desse conflito tão marcante para a história mundial, as inovações e consequências que vieram junto com a Primeira Guerra deixaram uma lição para toda a humanidade. Muito pouca coisa a mídia discutiu num evento que é tão fundamental para a construção do século XX e também, por desdobramento, para nós também, né? Porque é um fenômeno importantíssimo, né? Ela marca profundamente o século XX, né? E também, né, até hoje, ela é uma referência quando a gente vai entender o próprio século XX, entender as guerras posteriores a ela, né? Às vezes os alunos na universidade viram e falam assim: professor, por que o senhor não gosta da Segunda Guerra? Eu falo: olha, mas não gosto de guerra alguma, nem primeira, nem segunda, nem nenhuma. Mas, inegavelmente, eu tenho que dar mais ênfase à discussão da Primeira Guerra, porque, sem compreendê-la, a gente não entende o que aconteceu posteriormente. O que acontece nos anos 30, com a radicalização política e ideológica e a ascensão dos regimes totalitários, de direita e de esquerda. Você não entende a própria Segunda Guerra, você não entende a Guerra Fria, e o que acontece depois de terminada a própria Segunda Guerra. Ela é um fenômeno fundamental. O Eureka de hoje chega ao fim, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe pelas redes sociais da PUC TV. Deixe o seu recado ou mande a sua sugestão. Obrigado pela companhia e até a próxima!